Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Então, aí tem uma visão que não é pró-russa, do realismo, que diz o seguinte: olha, a Rússia, que é um Estado agressor, mas fez essas coisas. O Estado agressor foi lá e impôs, não é porque tinha risco existencial nenhum, mas é a mesma coisa. Na prática é o Estado, dentro dessa lógica, dessa anárquica, dentro dessas situações que ela conduziu de maneira deturpada, então tudo isso é uma enorme mentira, e ela conduziu dessa maneira. Agora você tem uma outra visão, que é uma visão mais ligada a uma visão um pouco mais liberal do mundo. E como é que ela funciona? Ela é assim, olha, apesar da gente ter esses países que sim, muitas vezes buscam seu interesse, duas variáveis contam muito. A primeira variável que conta demais é o fato de que existem órgãos internacionais, existem acordos, os acordos comerciais são absolutamente importantes, acordos militares como a própria OTAN, que o mundo ele está organizado em rede há muito tempo. Há muito tempo. E todo xadrez estratégico vem acontecendo em rede também há bastante tempo. E a coisa está estruturada assim. Então essa é uma maneira, um dos blocos. O outro bloco é o seguinte, desse pensamento. Os países não reagem só como um grande monolito, aquilo que é do seu interesse, não é como se fosse jogando War. O jogo do War existe, mas é meio bronco, assim, essa maneira de ver as coisas é um pouco bronca. Talvez seja mais complexo que isso. Tem umas sutilezas. Então, por exemplo, um presidente reage também de acordo com as suas percepções, de acordo com o seu perfil. O Trump age de um jeito, o Biden age de outro. Isso muda as coisas. O Bolsonaro age de um jeito, sei lá quem age de outro. Isso muda, tudo isso muda. E quando a gente olha dessa maneira, o que a gente vê? Que o povo ucraniano massivamente vem falando nos últimos anos é que quer ser parte não da OTAN, mas da União Europeia. Existe um alinhamento muito maior dessa população que tem sua autonomia garantida pela Constituição do país, que é um país legítimo, como todos os outros países reconhecidos no mundo, que faz parte de uma série de órgãos internacionais e assim por diante. Esse povo tem muito mais alinhamento com a Europa do que com a Rússia. E, do outro lado, o Putin age muito mais como um líder autocrata que quer impor muito assim a sua maneira, que é bélica, etc., de conduzir as relações internacionais, do que estritamente o interesse prático da Rússia. Porque, eventualmente, em algum nível, o custo-benefício para a Rússia pode ser péssimo disso tudo. Tá? Ela não parece que tá ganhando nada com essa guerra, tipo... Então, é aí que a gente vai chegar. Então, sob esse ponto de vista, é o seguinte, tá bom, então, de fato, pode ter existido uma discussão, existiu uma discussão durante o período de unificação da Alemanha sobre o avanço ou não da OTAN, existiu. Existe todo um debate geopolítico, existe tudo isso. Mas existe a autonomia da Ucrânia de ser o que ela quiser ser. E não tem país nenhum que tem que ficar entrando sabe, nas questões de maneira violenta, porque não é assim que o mundo deve funcionar. Ainda mais assim, quando a gente está falando de lugares, de regiões que há muito tempo não tem uma tensão. É diferente de você pegar um lugar onde está uma guerra constante. Cara, isso aqui a gente não tem algo dessa natureza desde a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo, são 80 anos sem um negócio como esse. Entende? Não então, conta as guerras lá no Oriente Médio. Não, tô falando assim, na Europa. Ah, na Europa, entendi. Entendeu? Então, qual que é o negócio? Quando a gente olha por esse ponto de vista, o Putin não está exatamente atacando só a Ucrânia dentro de uma esfera de interesse estritamente aqui da sua proteção existencial. Não. O Putin está atacando... O Putin está como um autocrata bélico atacando a ordem mundial, que está, por sua vez, respondendo de uma maneira que surpreendeu ele com coesão. De fato, tem uma mega coesão, da OTAN, boa parte do mundo, todas as empresas saindo da Rússia. Você entende? O embargo envolvendo Suíça, que não se envolve em nada, Singapura. Então, ou seja, tem um movimento forte e organizado
E quando a gente vai ver, acima de qualquer coisa, existe uma enorme violência, porque o povo ucraniano deve ter direito de determinar o seu futuro. Então, essas são as duas visões distintas da coisa. Dos dois lados tem que falar, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, eu acho assim, a gente tem que olhar e ver, tá, o que está em jogo? Não está em jogo só o que é essa guerra, mas são narrativas que estão em jogo sobre como a coisa deve ser vista. Eu tenho uma inclinação muito maior por essa segunda narrativa, tá? Eu acho que, primeiro, independente de qualquer questão histórica, em 2020, a partir de 2014, é claro o interesse ucraniano de estar alinhado à Europa, por uma série de razões. O declínio do prestígio russo, não importa, mas é uma coisa evidente. E é uma coisa Você quer jogar no time dos mais fortes, né? Não é só isso, é muito mais legal. Não é só, é mais legal. O ponto é esse. Então, Mais liberdade, civil, né? E aí Assim. tem uma coisa que a gente concorda. Entende? Liberdade, é isso, cara. Sacou? É assim, você quer estar num estado repressivo, que você não pode fazer nada, você quer estar num lugar que tem mais liberdade. Você pode falar o que você quiser, você pode... Entendeu? As coisas são mais livres, as relações são melhores. Do meu ponto de vista, melhores, já estou juízo de valor. Mas é isso, elas são muito mais livres, você tem muito mais espaço de subjetivação e etc. Tal. Então, para começar, tem isso. Eu acho assim, esse é um ponto absolutamente fundamental no meu ponto de vista. Então, não dá para tratar um país, seja qual for, ainda mais um país que é o segundo maior da Europa, como se fosse uma pecinha. O segundo maior país da Europa? Caralho, 40 milhões de pessoas, né? Que vivem não, lá. o tamanho, né? Não dá pra você... Não é por população. Ah, por tamanho, entendi. Não dá pra fazer... Sabe aquele joguinho que a gente vê tipo, aqueles filmes que o cara tem um negócio assim, ele empurra as pecinhas, que é um Word. Sim. Não é assim que funciona. Então, esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo é esse. O que eu acho que tá em jogo são as liberdades também. Eu não acho que o texto mata o assunto. Tem um subtexto. Foi aí que até... Na última discussão sobre esse assunto que houve alguma divergência. Porque para mim é isso. Para mim, o Putin representa uma maneira autocrática, repressiva de ver o mundo, que é, vamos dizer assim, oposta à maneira da Europa. Então a gente, no meu entendimento, tem que perceber que tem essas coisas. Aí beleza, então você fala assim, tá bom, tem duas narrativas, que bom, e daí? Olha só onde a coisa chega, que para mim é o grande ponto. Não é só que tem duas narrativas, que são duas maneiras das pessoas contarem que história é essa. E é o que a gente vê. Você vê que, agora que eu falei, é muito fácil, né? Você entra em alguns veículos, você vê essa daqui que eu falei, essa primeira realista do tipo, o Putin, a sua zona de influência, o xadrez do não sei o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem juízo. E do outro lado, essa outra aqui, que é tipo do Washington Post. Não é só isso, né? É uma outra coisa. É assim, o desfecho dessa guerra vai determinar fortemente para que lado a gente vai como mundo. E quando se fala isso, a minha percepção é que o que ele vai determinar também é qual dessas narrativas vai ser hegemônica. Porque olha só, vamos dizer que a Rússia leve, tá? Então o que quer dizer a Rússia leve? A Rússia não vai dominar a Ucrânia inteira, isso aí é muito difícil que aconteça. Mas a Rússia efetivamente pode dominar essa faixa que vai da Crimeia até o Donbass inteira. Ela pode fragmentar o país inteiro da Ucrânia, fechar a Ucrânia para o litoral nessa parte, que vai dar que é quase tudo, que vai dar um problema enorme para a Ucrânia. Lembrando que o Donbass foi uma das regiões produtivas, era a principal região produtiva industrial da Ucrânia. Então, quer dizer, existe sim uma grande chance de parcialmente a Rússia levar essa daqui. O que fica dessa história? Fica que, no final das contas, o jogo geopolítico é um jogo em que a agressão, essa visão, né, do Estado que entra com força, etc. e tal, se impõe. Agora, olha uma outra. Imagina que, de fato, a associação de embargos, apoios às empresas embora da Rússia termine, enfim, obliterando esse processo. Como seria essa visão? Por exemplo, seria se o Putin sofresse um golpe. Entendi. Entendeu? Esse é um dos caminhos. Entendi. Outro caminho, que é muito difícil de acontecer agora, tá? Não dá nenhum indício de que isso esteja sendo preparado com seriedade. Também não teria como ter esse indício, mas não é assim, eu também dei uma bela pesquisada nesse assunto e não encontro bases para afirmar que existem... Uma força revolucionária dentro da Rússia. Ou sei lá onde, preparando algo assim. Então, a primeira coisa é isso. Mas essa é uma maneira.
A outra é realmente o exército russo voltar para trás, ou a coisa terminar num acordo que permite à Ucrânia a manutenção dos seus territórios, dos seus direitos decisórios, tá? Tudo isso. Então, tem mil caminhos aqui, e tem toda uma zona cinzenta onde não fica tão claro o quanto cada um ganhou de verdade, tá? A Rússia sempre vai ter perdido numa esfera, porque assim, ela tentou uma ação agressiva em sentido ao norte, em sentido a Kiev, e pelo menos nessa etapa, se é que vai ter uma próxima etapa disso, ela não conseguiu, voltou para trás. Elas queriam dominar Kiev e não conseguiram. Não conseguiu, ponto final, exatamente. Apanhou, isso aí, ponto final. Agora eles estão se concentrando em garantir essa borda ali da Ucrânia para isolar eles. Aí a gente não sabe se é isso, eles vão ficar com essa borda. A gente não sabe se eles vão conseguir essa borda. A gente não sabe se, conseguindo essa borda, eles vão tentar avançar de novo e dominar o país inteiro. A gente não sabe nada, Faz entendeu? sentido. Eu acho que, olhando pro que o Putin quer, eu acho que ele quer dominar o país todo, né? É uma longa discussão. É difícil saber. Assim, é difícil saber. Porque talvez ele possa pensar o seguinte: pensa uma coisa, o embargo vai tendo efeito maior ao longo do tempo. Então, talvez isso em 4, 5 meses não seja viável. Então, tem uma questão temporal. Então, por isso que cada dia de resistência ucraniana é um ponto a favor dos ucranianos. É verdade, tá sangrando a Rússia porque não está podendo comprar material de empresas ocidentais, não está podendo vender quase nada para o Ocidente. Sim, mas aí tem a China ali que pode tentar ajudar, né? Então, essa é a grande discussão, mas antes até de chegar nessa, que de fato é um dos desfechos dessa reflexão. Mas então, enfim, eu acho que tem uma coisa aqui que não é só assim, tem um pessoal que conta de um jeito, tem um pessoal que conta de outro, tem um pessoal que tem uma orientação ideológica, tem um pessoal que tem outra orientação ideológica. Eu acho que é muito assim, essa guerra em si, ela realmente vai mostrar um pouco, vai determinar um pouco dos caminhos que o mundo vai seguir.